Boa tarde então a todos os irmãos e irmãs. Vamos então fazer a avaliação de mais uma parábola, o que já vem sendo costume nestes cultos ao domingo. E vamos avaliar a parábola do trigo e do joio, que está em Mateus, capítulo 13, e vamos ler os versos 24 a 30 e também 36 a 43. Verso então 24. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até à colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Agora, versos 36, que iremos então falar sobre a explicação da parábola. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é escolhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos pelo privilégio que é nós termos a Tua Palavra, Senhor, e podermos, guiados e orientados pelo Espírito Santo, Senhor, observá-la, Senhor, e recebermos a orientação para que a possamos compreender, Senhor, e a possamos aplicar no nosso viver dia após dia, Senhor, para que realmente, Senhor, aquela convicção de que somos Teus filhos nos acompanhe a toda a hora e a todo o momento, para que não vacilemos, Senhor. Por isso, dirige-nos, Senhor, a escutarmos a Tua Palavra, as recomendações que Tu nos dás, o alerta que Tu nos fazes, Senhor, e que o possamos receber, Senhor, com um coração grato, e honrar-te e exaltar-te como Tu és digno. Te pedimos e agradecemos, pois, tudo, em nome bendito do Senhor Jesus. Amém. Esta parábola serve de uma chamada de atenção
chamando-nos a atenção que não somos todos iguais na vivência, como também não será igual o resultado final. Nos versos 24 a 30, fala que esta parte da parábola inicialmente abrange as multidões. Estão lá todo o tipo de pessoas, estão lá também os discípulos, e o Senhor, então, estando eles todos juntos, o que já vem sendo prática habitual nas outras parábolas que já lemos, e vai continuar assim, o povo anda sempre atrás do Senhor Jesus para ouvir a sua palavra, uns com uma intenção, outros com outra. Então, o Senhor, ao contar esta parábola, como lemos, estabeleceu uma semelhança entre o reino dos céus, a um homem que lançou a boa semente no campo. Depois de lançada a semente, vieram os servos e questionaram o Senhor em relação a uma situação. É porque eles sabiam que ele tinha semeado a boa semente. E como é que apareceu o joio? Porque não lá estava, não foi isso que ele semeou. Então eles perguntaram ao seu Senhor: porquê é que está o joio no meio do trigo? Não semeastes tu? Isto foi o que nós acabámos de ler. Não semeastes tu a boa semente? Como é que pode lá estar o joio? Como resposta, entretanto, eles, nesta atitude de perguntar e de tentarem, de estarem dispostos a fazer algo, estavam prontos e disseram logo ao Senhor: queres que nós vaiamos ao campo e arranquemos o joio, e separemos-lo do trigo e arranquemos o joio? E o Senhor disse: não, o melhor é que deixassem que ambos crescessem ao mesmo tempo, o joio e o trigo, fossem acompanhados no seu crescimento, um e o outro, porque havia o risco de, ao arrancar o joio, também arrancar o trigo. E havendo esse risco, o Senhor achou por bem que deixassem assim a situação. Entretanto, ele, depois de contar esta parábola às multidões e, como já disse, também aos discípulos que lá estavam, os discípulos chegaram a casa. O Senhor, entretanto, mandou as multidões embora e foi para casa. E os discípulos, como eram companheiros do Senhor e acompanhavam-no para todo o lado, mais intimidade ainda, então o Senhor começa a explicar-lhes a parábola, porque eles chegaram perante ele: Senhor, explica-nos a parábola do joio e do trigo. Reparai, os próprios discípulos que acompanhavam o Senhor para todo o lado, não compreendiam a parábola. Imaginemos nós as multidões que foram embora. Contudo, aos discípulos lhes foi dado o privilégio de o Senhor lhes explicar a parábola. Então ele diz, já estamos na explicação da parábola, no verso 36, ele: então, despedindo das multidões, foi Jesus para casa, e chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo foi aquele que semeou os filhos do maligno. A ceifa é a consumação dos séculos. E os ceifeiros são os anjos. Este foi o esclarecimento que o Senhor faz nos versículos 36 até ao 40.
Os discípulos, nesta parábola, representam o remanescente de Israel que crê, porque, como nós sabemos, a nação de Israel, quando apareceu o Senhor Jesus Cristo, eles negaram-no, não o reconheceram como Senhor, como aquele Messias que era esperado. Já os discípulos aceitaram, reconheceram a sua situação e aceitaram que eram pecadores e começaram a seguir o Senhor. Convém que fique claro uma situação aqui. O que nós vamos falar é o mundo. Esta parábola não diz, não trata com a questão da igreja. Esta parábola trata com a questão do mundo. Pois na igreja do Senhor estão apenas almas salvas. Não há joio, há somente trigo, a boa semente. Daí, o Senhor não está a falar da igreja. O Senhor está a falar da situação do mundo e dos filhos do reino que estão no mundo. Contudo, tendo nós já em conta que nós estamos a falar da Igreja Universal, eu creio que também vamos estar de acordo com uma situação que é, quando a Igreja do Senhor se reúne, que é o grupo dos remidos em todos os lugares, como agora neste caso, aqui na Igreja, nesta congregação, as pessoas que vêm, neste caso, todos nós nos dizemos crentes, mas entram pessoas que são descrentes, mas na vivência da Igreja em si, nós tratamos com o pecado. Porque a Bíblia nos orienta nesse sentido, dá-nos normas para nós reconhecermos o que é pecado e o que não é, e de lidarmos com o pecado. Contudo, em relação ao mundo, como o Senhor diz, o joio e o trigo cresceram juntos. O joio são os filhos do maligno, é as pessoas que ainda estão no pecado, e o trigo somos nós, que já reconhecemos o Senhor Jesus Cristo como Salvador, e estamos no mundo e vivemos no mundo tal e qual como as outras pessoas vivem. Convivemos, temos uma convivência com as pessoas, e esta situação não é possível saná-la. Ela só será sanada, como diz a parábola, na consumação dos séculos. Até lá, os crentes, os filhos do reino, irão viver neste mundo numa convivência com pessoas que são pecadoras. Como já temos observado, o trigo, os filhos do reino, seguem os filhos do reino, exatamente, são genuínos. E o seu seguir o rei também é genuíno. O joio e os filhos do maligno, que são meramente, podem estar até aqui dentro da igreja, mas são meramente professos. Dizem que até são crentes, mas não são. Aí fora no mundo, as pessoas, de um modo geral, se nós, e de certeza que já é de testemunho para qualquer um de nós ao falarmos com as pessoas dizendo-lhes que são pecadoras, a primeira coisa que nos dizem é: eu não faço mal a ninguém. Eu levo uma vida reta, eu pecador eu não sou. No entanto, esta palavra diz que existem os pecadores, os filhos do maligno, e existem os filhos do reino. Os filhos do reino são aqueles que já entregaram a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, que reconhecem a soberania do Senhor.
Agora, porquê é que o Senhor terá dito... Bem, ele já disse o porquê, não é? Porque é que não arrancar à nascença o joio? Porque havia o receio, não é? De que arrancasse joio e trigo. Então há aqui duas particularidades, ou um comentáriozinho sobre, na verdade, o porquê específico. Sendo o Senhor conhecedor de todas as coisas, o joio, há duas questões. O joio mais comum encontrado na Terra Santa é chamado o joio farpado, que é uma gramínea venenosa, quase indistinguível. E esta situação só existe quando está no princípio do crescimento da planta. E aí era difícil distinguir entre o joio e o trigo. Depois tem outra situação, que é, na natureza, as raízes do trigo e do joio se entrelaçam umas nas outras. O trigo com o joio fica entrelaçado. Só depois, quando cresce, é que aparecem os grãos, e aí é facilíssimo distinguir entre trigo e joio. E então é feita a separação do trigo e a separação do joio, e como já ouvimos, em feixes para ser lançado no fogo. Assim é a nossa situação. Nós estamos no mundo, e como eu já disse, e agora neste aspecto de que o joio se entrelaça com o trigo, de alguma maneira nós estamos também entrelaçados uns com os outros no mundo, pela família, pelas amizades, e há esta convivência que nós temos, sendo nós filhos do rei e eles filhos do maligno, nós não conseguimos evitar esta convivência. Por estes motivos, o Senhor do campo, conhecendo os perigos que acarretava o facto de fazerem a colheita logo no início, quando eles detectaram que havia joio no campo, foi por causa destes problemas, de haver a possibilidade do veneno, de passar o joio a ser colhido com o trigo e envenenava toda a colheita, ou de o facto de estar entrelaçados podia, ao arrancar o joio, arrancar também o trigo. No tocante a esta semeadura da boa semente, que foi o Senhor que a semeou, é o Senhor Jesus Cristo que veio lançar a boa semente neste mundo, coisa que aconteceu quando ele esteve no seu ministério aqui durante 3 anos, em que ele lançou esta boa semente, e ela continua a ser lançada através dos seus servos, que são aqueles que, reconhecendo o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, têm agora a função de também lançar essa semente nos corações das pessoas com os quais nós estamos de alguma maneira entrelaçados na vivência do cotidiano do nosso viver. E então cabe-nos a nós darmos continuidade ao lançamento dessa semente. Portanto, irmãos, filhos do reino e filhos do maligno viverão neste mundo conjuntamente até ao dia da ceifeira, que será feita, como já nós ouvimos várias vezes, na consumação dos séculos. E este acontecimento irá dar-se na segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Um irmão que possa ler Mateus 24, 29.
devido à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. E ainda Apocalipse 19, 11 a 21, que leio eu. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-nos os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu. Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e dos seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Este é um acontecimento relatado do último século, em que haverá este julgamento, em que haverá então a tal separação dos que são do reino e dos que não são. Chegando a esta situação, eu gostaria de fazer 3 aplicações que são importantíssimas. Nós já lemos esta parábola muitíssimas vezes. A questão que nós temos que lançar sobre nós mesmos é: realmente nós temos consciência de quem nós somos? Há em nós plena convicção de que somos filhos do reino? Porque às vezes, pela maneira como há o empenho dos nossos corações em servir ao Senhor, eu noto em mim uma certa falta de convicção de realmente de que nós somos filhos do reino. Eu noto em mim que há falta de convicção, porque quando nós estamos convictos de que algo vai acontecer, nós empenhamos-nos de alma e coração. E eu reconheço em mim, e infelizmente também reconheço na própria igreja, que muitas vezes nós viemos à casa do Senhor, nós quando é para trabalhar para o Senhor, quando é para fazer algo em que dignifique o Senhor, há, de alguma maneira, não há aquela prontidão como tinham os servos
que ao verem o joio, foram tendo ido perguntar ao Senhor o que era aquilo, e tendo o Senhor lhe dito que era o joio, houve uma prontidão da parte deles muito grande, que é: nós queres que nós vaiamos e arranquemos o joio? Esta era a convicção deles. Eles tinham convicção que aquela seria a maneira de fazer a separação entre o trigo e o joio. E logo se propuseram ao Senhor: olha, nós vamos se tu quiseres. Mas o Senhor, como já ouvimos, disse que não. Portanto, a questão que se levanta é: realmente o nosso viver está a mostrar a convicção da nossa fé que nós temos no Senhor Jesus Cristo? Está-se a mostrar os resultados da eficiência do Senhor no nosso coração? Porque se não há falta de convicção, se há falta de convicção, irmãos, também há falta de prontidão para servir o Senhor. Porque nós estamos, se estivermos nessa situação, nós estamos divididos entre duas partes. Queremos, mas com alguma falta de convicção. Outro aspecto que podemos tirar aqui da parábola do joio e do trigo é que, como já foi dito, o Senhor colocou no meio do mundo os crentes. Os crentes, enquanto os acontecimentos forem os que são, os crentes têm que estar no mundo, porque há um propósito para os crentes estarem no mundo. Há muitas seitas e outras religiões que se retiram para mosteiros e para outras situações em que eles se querem ausentar deste mundo, tratando de alguma maneira da satisfação pessoal deles, para que de alguma maneira se sintam mais elevados do que os outros. Mas o Senhor não pede isso dos crentes. O Senhor, quando nos deixa no mundo, é para que no mundo permaneçamos com o intuito de que nós sejamos no mundo os mensageiros que Ele quer que sejamos. Ele quer que a continuidade do lançar a semente da boa nova da salvação tem que ser anunciada por alguém. E se esse alguém, que somos nós, nos ausentarmos e nos fecharmos em nós mesmos, talvez nós não precisemos de ir para um mosteiro. Mas se nós, ao nos alimentarmos da palavra, aguardarmos para nós como que realização apenas do fórum pessoal, nós estamos num plano também monástico, de nos querermos retirar, porque estamos apenas e somente a pensar em nós. Quando o Senhor nos colocou no mundo, entrelaçados com os pecadores, não quer dizer que nós façamos as mesmas coisas. Não é isso que está em causa. O que está em causa é que o Senhor nos pôs lá e ouvimos constantemente que o mundo está em trevas. E ouvimos também o Senhor a dizer que nós somos a luz do mundo, que nós somos o sal da terra. Ora, se nós nos retirarmos, se nós não fizermos aquilo para o qual o Senhor nos convocou, que é falar do Evangelho da Salvação, é claro que não é só falar do Evangelho, é viver com a tal convicção de que somos filhos de Deus e que vivemos na convicção de que estamos a servir o Senhor. Se nós nos retirarmos, se nós pensarmos ou vivermos com o Evangelho como que apenas para nos servir a nós, nós estamos a fazer o mesmo que aqueles que se retiram para os mosteiros, procurando a perfeição que é inatingível. A perfeição em nós está em Cristo e é essa perfeição que nós temos que anunciar aos outros pela palavra do Senhor e a nossa vida a acompanhar. E por último, convém ficar realçada esta questão. Existe
uma diferença muito grande entre o mundo e a Igreja. Quando esta situação do mundo, como nós já vimos, aguarda a consumação dos séculos, e nós não podemos alterar esta situação. Isto está nas mãos do Senhor. Quando chegar aquele tempo próprio, o Senhor fará a sua justiça. Mas dentro da Igreja, o pecado deve ser tratado com mão forte, sob a orientação da palavra do Senhor e ajudados pelo Espírito Santo. Se num lado nós estamos no mundo com o propósito de sermos sal e luz, na Igreja, a nossa posição é de caminhar rumo à santidade. Havendo pecado, ele tem de ser combatido dentro da Igreja. Fora da Igreja, nós não podemos dizer às pessoas que são pecadoras, mas não vamos dizer. Mas se há uma pessoa que chega aqui e diz que reconhece o Senhor Jesus Cristo como Salvador e que depois a sua vida não é compatível com as suas palavras, com o seu assumir, essa situação na Igreja deve ser tratada. Por isso, irmãos, chegando a este ponto, convém que nós tenhamos uma consciência plena de que, ao ser filhos de Deus, ao sermos seus embaixadores, é uma honra e é uma grande responsabilidade, irmãos. Porque nós estamos a dar ao mundo as credenciais de um reino que o mundo não conhece. E se nós não formos pessoas eficazes, pessoas que realmente estamos debaixo da direção do Espírito Santo, irmãos, nós não conseguiremos de maneira nenhuma dar estas credenciais ao mundo. Que o Senhor nos abençoe.